Olá, amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, a nossa releitura, do Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 25, Vamos pedir a permissão e a proteção da corrente da fraternidade que dirige os nossos trabalhos, dos bons espíritos aqui presentes, que estejam conosco nesse momento, nos ajudando e nos intuindo, para que a gente possa aproveitar, que a gente possa entender essa lição de hoje. Então estamos no capítulo 25, o capítulo 25 do Livro dos Médiuns. Ele trata das evocações, e nós estamos no item 282, o meu aqui é na página 146, item 282, são perguntas sobre as evocações. Nós temos aí 57 questões, 57 perguntas. Não vai dar para a gente fazer todas hoje, mas a gente vai fazer aí a maioria. Então vamos lá, no item 282. A primeira pergunta: pode alguém evocar os espíritos sem ser médium? Uma pergunta interessante, Se não é médium, pode evocar os espíritos? Então a resposta: todos podem evocar os espíritos. Se os evocados não puderem manifestar-se materialmente, nem por isso deixam de se aproximar e ouvir o evocador. Então, mesmo que a pessoa não dê comunicação, porque se a gente for pela orientação de Kardec, todos somos os médiums, em um grau qualquer. Então, existe um grau de mediunidade. Então, mesmo que a pessoa não tenha a mediunidade para dar uma comunicação escrita ou psicofonia, ou falada, ele pode sim evocar os espíritos, só que o espírito vai estar presente, vai estar por ali quando ele foi chamado, mas não vai passar a comunicação, porque aí no caso o médium não tem condições de fazer uma comunicação. No item 2, pergunta 2, o espírito evocado atende sempre ao chamado? Então a gente já falou sobre isso também aí nos capítulos anteriores, nos itens anteriores. Então a resposta: isso depende das suas condições, porque há circunstâncias em que não pode fazê-lo. Continuando essa resposta aí. Primeiro, a sua própria vontade. Depois, o seu estado corpóreo. Se estiver encarnado, as missões de que estiver encarregado, ou ainda a falta de permissão para tanto, que lhe pode ser negada. Há também espíritos que não podem jamais comunicar-se. São os que ainda pertencem, por sua natureza, a mundos inferiores à Terra. Os que se encontram em globos de punição também não podem se comunicar, a menos que tenham permissão superior, só concedida em caso de utilidade geral. Para que um espírito possa comunicar-se, é necessário que tenha atingido o grau de evolução do mundo em que é chamado, pois do contrário, será estranho à cultura desse mundo e não disporá de meios para comparação para exprimir-se. Não se dá o mesmo com os que são enviados em missão ou expiação aos mundos inferiores, pois esses possuem a cultura necessária para responder. Então, no caso aqui, existem muitas causas que podem impedir o espírito de se comunicar. Inclusive, quando ele não quer. Além dessas que a gente citou aqui, o primeiro caso ali seria a sua própria vontade. Então, ele não quer se comunicar. Então, dependendo do assunto, ele não vai se comunicar. Pergunta 4. Por quais motivos pode ser negada a um espírito a permissão de se comunicar? Então, a resposta: pode ser uma prova ou uma punição para ele ou para quem o chama. Então, aqui no caso, eu posso até citar um item, um caso que aconteceu comigo. Uma amiga, ela insiste, todas as vezes que a gente se encontra, eu queria tanto receber um comunicado da minha mãe, eu queria tanto que a minha mãe se comunicasse comigo,
E eu falo para ela, mas será que a sua mãe quer se comunicar com você? Então aí a gente não sabe, né, que tipo de vida, né, que tipo de relação que tinha essa filha e essa mãe. Então agora desencarnada, será que ela quer se comunicar? Como será que foi a vida das duas, né, enquanto encarnadas, e agora desencarnada não quer se comunicar? Então, é como diz aqui na pergunta, né, às vezes o espírito não quer se comunicar. Na pergunta 5, como os espíritos dispersos no espaço ou em diversos mundos podem ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? Frequentemente são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que vão procurá-los. Mas ocorre nesse caso um fenômeno que é difícil de vos explicar, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. O que posso dizer é que o espírito evocado, por mais distante que esteja, recebe, por assim dizer, o impulso do pensamento como uma espécie de choque, que chama a sua atenção para o lado de onde vem o pensamento a ele dirigido. Podemos dizer que ele entende o pensamento como na terra entendeis a voz. Então é mais ou menos quando a gente chama alguém, né, a pessoa está distante, você chama pelo nome e a pessoa vira ou se dirige para aquele lado que está sendo chamado, né? Os espíritos, eles nos ouvem, né, em qualquer lugar que eles estiverem. Continuando aqui, o fluido universal é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som? Sim, com a diferença de que o som só pode ser ouvido num raio muito limitado, enquanto o pensamento atinge o infinito. O espírito no espaço é como o viajante que, no meio dessa uma vasta planície, né, ouvindo subitamente o seu nome, se dirige para o lado onde o chama. No meu aqui, né, tem uma nota do tradutor, uma nota número 12, né? E a nota número 12 diz o seguinte: a comunicação do pensamento à distância está hoje provocada pelos próprios métodos das chamadas ciências positivas ou materiais, né? Então, o pensamento nosso, ele se transmite, né, a uma distância infinita, e os espíritos podem captar isso. Na pergunta número 6, sabemos que as distâncias nada são para os espíritos, mas nós admiramos de ver que responde às vezes tão prontamente ao chamado como se estivesse próximos. A resposta é que às vezes realmente estão. Se as evocações for premeditada, o espírito recebeu o aviso com antecedência e frequentemente se encontra no lugar antes que o chame. Então aqui no caso que a gente já fica pensando, né, na evocação, fica pensando naquele espírito, fica pensando naquele pedido, né? Então ele já está prevenido e quando é chamado, atende prontamente. 7. Conforme as circunstâncias, o pensamento do evocador será ouvido com maior ou menor facilidade? Sem qualquer dúvida, o espírito chamado com um pensamento de simpatia e benevolência é mais vivamente tocado. É como se reconhecesse uma voz amiga, sem isso acontece muitas vezes que a evocação não avança. O pensamento desferido pela evocação toca o espírito, mas se é mal dirigido, se perde no vácuo. Isso acontece também com os homens. Se quem os chama não interessa ou lhes é antipático, eles podem ouvi-los, mas na maioria das vezes não atender. Então aqui é a mesma coisa, né? O espírito ele vai atender se ele achar que deve atender. Como disse no item anterior, depende da vontade dele, né? Então se a pessoa é antipática, se ele tem alguma antipatia, ele vai ouvir, mas não vai atender. 8. O espírito evocado se manifesta voluntariamente ou é constrangido a isso?
Então, quando a gente chama o Espírito, será que ele vem voluntariamente? Ou será que ele vem forçado? Né? Ele obedece à vontade de Deus, o que quer dizer a lei geral que rege o universo. Não obstante, constrangido não é o termo certo, porque ele julga se é conveniente atender e ainda isso dispõe do seu próprio livre-arbítrio. O Espírito Superior atende sempre que eu chamo com uma finalidade útil. Só se recusa a responder às reuniões de pessoas pouco sérias que tratam disso por divertimento. Então o Espírito normalmente, né, ele usa o livre-arbítrio dele. E ele atende, né, desde que para ele seja bom, que ele acha que deve atender. E um Espírito Superior, ele só atende se for uma situação útil, né, uma evocação séria, como a gente diz, né? Senão ele não vem. 9. O Espírito evocado pode negar-se a atender? Perfeitamente. Onde estaria, sem isso, o seu livre-arbítrio? Achar que todos os seres do universo estão às vossas ordens? E vós mesmo, acaso vos considerais obrigados a responder a todos os que pronunciam vosso nome? Mas quando assim o digo, refiro-me ao chamado do evocador, porque um espírito inferior pode ser constrangido por um superior a se manifestar. Então aqui, né, ele está dizendo, né, que normalmente o espírito pode negar a se atender, o espírito ele pode negar, né, a atender o chamado. Mas, né, se for um espírito inferior e a situação for útil, então ele pode ser forçado por um espírito superior a se apresentar. Né? Então aí é uma situação, né, que o espírito superior vai intervir. Né? No meu aqui eu tenho a nota número 13. Né? E a nota número 13, né, diz o seguinte, que o espírito superior ele exerce um benefício, né, em cima do espírito inferior. Ele vai ajudar. É uma situação de ajuda. Então, por isso, né, ele força, ele constrange o espírito a se apresentar. Pergunta número 10. O evocador dispõe de algum meio para constranger o espírito a atendê-lo? O evocador não, né? Nenhum. Se o espírito é igual ou superior a ele em moralidade, digo, em moralidade e não em inteligência. Porque então não tem nenhuma autoridade. Se for inferior, pode fazê-lo para o seu próprio bem. Porque então outros espíritos o ajudarão. Então aí, né, o espírito ele pode atender ou não, né, o evocador, né? Depende se ele vai ser constrangido ou não, se ele quer vir ou não. Se o evocador tiver uma moral suficiente, né, para evocá-lo, ele pode até vir mesmo constrangido, né? E no meu aqui, ele diz para a gente voltar lá na questão 279. Então a questão 279, ela fala a superioridade, né, sobre os espíritos inferiores, que é exercida pela superioridade moral. É o mesmo assunto. Então a gente já estudou, já passou pela 279, né? Você tem que ter uma superioridade moral, né, para evocar o espírito e para atendê-lo, mesmo que ele se apresente de livre e espontânea vontade, né? O evocador ou o orientador, ele tem que ter uma superioridade moral. Número 11. Será inconveniente evocar espíritos inferiores e terá de temer que eles dominem o evocador? É quase que a mesma resposta, né? Eles só dominam os que se deixam dominar. Quem for assistido por espíritos bons, nada tem a temer, porque se impõe os espíritos inferiores, e não estes a ele. Os médios, quando sós, principalmente quando iniciantes, devem evitar essa espécie de evocações. Então, o que a gente sempre comenta, né? O médium, sempre que for fazer um trabalho, ele tem que evocar primeiro o seu guia espiritual. Né? O guia espiritual é como diz aqui, né?
na questão. Ele nada tem a temer, né, se ele estiver do lado ou se estiver ali acompanhado do seu espírito protetor. Né? Então, nada tem a temer. Agora, se ele não chamou pelo seu guia protetor e vai fazer uma evocação sem a proteção, né, do guia protetor, fica difícil, né? Como diz aqui, deve evitar essas evocações. E ele cita aqui também, né, a pergunta 278. A 278, deixa eu só ver aqui, é importante, né, saber se é inconveniente ou não evocar espíritos maus, né? Então depende da situação. Se você estiver sozinho, você não deve evocar ninguém. Agora, se você vai fazer uma evocação, tem que ter, no mínimo, 2 pessoas. E essas 2 pessoas têm que ter uma influência moral muito boa. Senão, pode acontecer, né, de você ter problemas aí na evocação de um espírito inferior. Pergunta número 12. Há algumas disposições especiais para as evocações? Então a gente já comentou uma das disposições, né, que é você sempre pedir, evocar a presença do seu guia protetor antes de qualquer coisa, né? Mas vamos aqui, a resposta. A disposição principal é a do recolhimento, quando você deseja a comunicação de espíritos sérios. Com fé e o desejo do bem, a maior capacidade para se evocar espíritos superiores. Ao elevar a alma por alguns instantes de recolhimento, no momento da evocação, a gente se identifica com os bons espíritos e os dispõe a manifestarem-se. Então, a gente tem que ter, né, recolhimento. Recolhimento seria você entrar no silêncio do seu quarto, né, introspecção, né, a gente verificar dentro da gente, né, evitar pensamentos outros, né, pensamentos frívolos, para que aquele espírito a ser evocado, né, ele sinta a vibração boa, pensamentos bons, e aí ele vem, né? Mas, né, se for um espírito inferior, como a gente já falou no item anterior, temos que ter sempre a companhia do nosso guia protetor. Então, essas são as disposições, né, que devemos ter. Na pergunta 13, a fé é necessária para as evocações? É claro que sim, né? Então, a resposta, a fé em Deus, sim. Quanto ao mais, a fé se desenvolverá com o desejo do bem e a intenção de instruir-se. Então, normalmente, né, como a gente sempre fala, a evocação ela tem que ter objetivo útil, senão não adianta, além da fé em Deus, né? 14. Reunindo pela unidade de pensamento as intenções, os homens se tornam mais fortes para evocar os espíritos. Então, como eu falei, a gente tem que ter sempre 2 ou 3 pessoas para fazer uma evocação, né? Então você está reunindo ali os pensamentos e as intenções, né? Então a resposta, quando todos se reúnem pela caridade para o bem, consegue grandes coisas. Nada é mais nocivo para o êxito das evocações do que divergências de pensamentos. Então, se tem algumas pessoas ali na evocação, na mesa mediúnica, por exemplo, os pensamentos devem ser sempre pensamentos bons, não pode ter divergências, não pode ter pensamentos de curiosidade, de dúvida, né? Então todos que estão ali, eles devem ter um pensamento focado, né, para o bem, para a atração, para que os espíritos possam sim comparecer ali sem nenhum constrangimento, né, e com maior facilidade, porque, como diz aqui, a união do pensamento é que vai fazer com que a reunião seja boa. 15. É útil o hábito de formar corrente dando-se as mãos
por alguns minutos no começo das reuniões. Então, em algumas reuniões, né, às vezes até uma mania, né, das pessoas, gente, vamos dar as mãos aqui para fazer uma corrente. Então, antes da gente até ler o texto aqui, né, a corrente física, ela não é nada sem a corrente mental. Então, continuando na resposta, a corrente é um meio material que não produz a união entre vós se ela não existir nos pensamentos. É o que a gente falou. Mais eficaz que essas coisas é a união num pensamento comum, apelando cada qual para os espíritos bons. Não sabeis o que se poderia obter numa reunião séria, da qual se houvesse afastado todo o sentimento de orgulho e de personalismo, reinando um perfeito sentimento de mútua cordialidade. Então, é mais ou menos o que a gente falou, né? Não adianta todo mundo ficar de mão dada, todo mundo ficar ali apertando a mão um do outro, né? Não vai resolver nada se o pensamento não tiver o mesmo. Se cada um, como ele diz aqui, não chamar o seu guia protetor e não ter pensamentos bons, né? Até por conta aí da pandemia, não devemos dar as mãos, né? Também não vamos criticar quem faz esse tipo de atitude, quem tem esse tipo de atitude, né? 16. É preferível fazer as evocações em dias e horas determinados? Sim. E, se possível, no mesmo local. Os espíritos, então, compreendem mais à vontade. A vossa constância ajuda os espíritos a virem comunicar-se convosco. Eles têm as suas ocupações que não podem deixar de repente para a vossa satisfação pessoal. Quando digo no mesmo local, não me refiro a uma obrigação absoluta, pois os espíritos vão a toda parte. Quero dizer que é preferível um local consagrado às reuniões, porque o recolhimento se torna mais perfeito. Então, não há necessidade de ter dia e hora marcado e local marcado, mas é aconselhável. Por quê? Se você fizer dia e hora marcada, os espíritos vão estar preparados para atender, porque eles têm outros objetivos, têm outros trabalhos, têm outras missões, né? Não estão sempre disponíveis, né? E o local, né, de preferência, um local que tenha boas vibrações. A gente sabe, né, que vibrações ruins ou boas, elas se impregnam nas paredes, né, nos móveis, no local onde se faz a reunião. Então, se é um local que tem vibrações ruins, vai ser ruim de fazer uma evocação, né? Então, preferível, como ele diz aqui, né, os espíritos vão em tal da parte, mas é preferível que seja um local consagrado, como ele diz aqui no texto, né, ou um local preparado para isso, né? Você tem um cantinho onde você faz as suas orações, né, um cantinho onde você faz o seu evangelho. Então, ali, né, tem boas vibrações, né? Se o seu lar, né, você faz sempre o evangelho no lar, se todos os habitantes do lar, da casa, né, participam, então você tem uma boa vibração. Mas normalmente, né, evocações, como a gente já viu em itens anteriores, né, devem ser feitas numa casa espírita, né? Melhor que seja na casa espírita. 17. Certos objetos como medalhas, talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos, como pretende algumas pessoas? Também já vimos isso, né? Pergunta inútil, pois sabeis que a matéria não exerce nenhuma ação sobre os espíritos. Ficais certos de que jamais um espírito bom aconselha semelhante absurdo. A virtude dos talismãs de qualquer natureza só existe na imaginação das criaturas supersticiosas. Então, a gente, né, não deve usar medalhas, colares, guias no pescoço, né, lenço na cabeça para dizer que...
Não, os espíritos não, eles não se preocupam com coisas materiais, né? Eles não vão vir ou se afastar por conta disso, né? Se eu usar um galinho de arruda atrás da orelha, vai afastar os maus espíritos? Se você só tem pensamento mau, o galho de arruda não vai fazer diferença nenhuma. Os espíritos maus vão te acompanhar. Se você só tem pensamentos bons, né? O galho de arruda também não vai fazer diferença nenhuma, porque os espíritos bons vão estar sempre ao seu lado, né? As coisas aí materiais é mais para a pessoa supersticiosa, é para satisfazer a matéria, né? A pessoa em si, e não aos espíritos, né? Também não podemos criticar quem usa, quem acha que isso é certo, né? A doutrina nos ensina que devemos aceitar de bom grado, né? Tudo, né? Sem condenar, né? Então a gente não deve condenar, mas temos que entender que isso não faz diferença para os espíritos. 18. O que pensar dos espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres em horas inconvenientes? Então, essa pergunta também, né, acontece, né? A pessoa fala, olha, para receber tal espírito, você tem que ir na encruzilhada. Ou você tem que ir na porta do cemitério à meia-noite. É meio, né, lugares lúgubres e horários inconvenientes. Então, a resposta: são espíritos que se divertem com os que lhe dão ouvidos. É sempre inútil e frequentemente perigoso ceder a essas sugestões. Inútil porque nada absolutamente se ganha além de ser mistificado. Perigoso não pelo mal que os espíritos possam fazer, mas pela influência que isso pode exercer nos cérebros de fracos. Então você está sendo dominado por um espírito para dizer que ele só vai te atender se você for lá naquele local, né, naquele horário. Os espíritos não têm dia, não têm horário, para eles tanto faz de dia ou de noite. Como a gente viu na questão anterior, eles vão a toda parte. Então não precisamos, né, marcar em lugares diferentes. Mas tem que ser tal lugar. Não, não tem que ser. Se você evoca, ele vem em qualquer lugar que você estiver. 19. Há dias e horas mais propícios para as evocações? Para os espíritos isso é completamente indiferente. Como tudo que é material, seria supersticioso acreditar na influência dos dias e das horas. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador esteja menos absorvido pelas suas preocupações habituais, em que seu corpo e seu espírito estejam mais calmos. Então, a mesma coisa, né? Dia e hora marcado, não tem necessidade, né? Agora, o que seria melhor, né, no caso de evocações, você ter um dia que você costuma fazer aquilo. Mas é mais para ter uma preparação do que para ter uma evocação de determinado espírito. É preparação. Aí sim, seria bom, né, você ter um dia e um horário marcado. É a mesma coisa a gente faz no Evangelho no Lar. Tal dia, tal hora você vai fazer o Evangelho no Lar. Então os espíritos já ficam ali preparados para aquele dia, para aquela hora. Espíritos bons, né? E mesmo como a gente viu no item anterior, os espíritos têm outras coisas a fazer, né? Então naquele dia, naquele horário, ele vai estar preparado para atender aquilo. Só por isso, né? Fora disso, a qualquer momento que você precisar, né, num caso sério, você pode chamar, pode evocar, né? Não necessariamente que ele venha dar uma manifestação, né? Mas se for evocado, como a gente viu também aí no item anterior, ele vai estar presente, né? Vai estar por ali, mesmo que não se comunique, mas vai vir. No item 20, a evocação é agradável ou penosa para os espíritos? Eles atendem de boa vontade quando os chamamos? Isso depende do seu caráter e do motivo por que chamam.
Quando o objetivo é louvável e o meio é simpático, a evocação se torna agradável e mesmo atrativa. Os espíritos se sentem sempre felizes com os testemunhos da afeição. Há os que consideram uma grande felicidade poder comunicar-se com os homens e sofrem com o esquecimento destes. Mas, como já disse, isso também depende do seu caráter. Entre os espíritos existe também os misantropos, que não gostam de ser incomodados, cujas respostas se ressentem de mau humor, sobretudo quando chamados por criaturas que lhes são indiferentes, pelas quais não se interessam. Um espírito não tem, muitas vezes, nenhum motivo para atender ao apelo de um desconhecido, que lhe é indiferente e que age quase sempre movido pela curiosidade. Nesse caso, se ele atende, é geralmente em rápidas passagens, a menos que exista um objetivo sério e instrutivo na evocação. Então, a evocação para os espíritos não é penosa, eles vêm, com prazer. Se for, chamado por um motivo sério, se ele tiver simpatia, se for um espírito familiar, que tenha, como a gente já falou antes aí, que tenha interesse de vir se comunicar. Senão, ele não vem. Não vai ser penosa porque ele não vai vir. Não vai sofrer pela evocação porque ele não vai comparecer. Ele tem o livre-arbítrio dele, como a gente já viu em itens anteriores. E nesse item aqui, no meu, tem uma observação. Vemos que pessoas que só evocam seus parentes para fazerem perguntas sobre as coisas mais vulgares da vida material. Por exemplo, um para saber se alugará ou venderá a sua casa, outro para indagar o lucro que obterá com sua mercadoria. Qual o lugar onde há dinheiro escondido? Se tal negócio será ou não vantajoso. Nossos parentes de além-túmulo só se interessam por nós em razão da afeição que lhes conservamos. Se todos os nossos pensamentos se limitam a julgá-los feiticeiros, se só pensamos nesse pedido de informações, não podem ter grande simpatia por nós e não devem nos admirar de que não demonstrem pouca benevolência. Então, novamente, está falando aqui, de você fazer uma evocação por coisas vulgares, por coisas fúteis, Quer saber se vai dar certo isso, se vai dar certo aquilo, se vai acontecer isso, E você vai evocar um espírito que está lá, se refazendo, às vezes do desencarne, ele está num aprendizado, está numa missão, e você vai evocar o espírito para perguntar uma coisa boba, Então, se vierem, eles vêm mal-humorados ou não vêm, ou demonstram, como diz aqui, pouca benevolência. Eles vão dar pouco interesse no que está se perguntando ou que está se evocando, por que está se evocando. Então o motivo tem que ser útil. Paramos aqui, na pergunta número 20, e na semana que vem a gente continua. Como eu disse, são 57 perguntas e a gente vai fazer uma próxima aula para completar essas perguntas. Que Jesus abençoe a todos.